Bom, acho que primeiro seria legal a gente dar uma entrosada aí. E a gente gostaria de saber de vocês como é que foi. Agora sim, já completou uma semana, né? Pela outra vez o vídeo foi liberado na segunda-feira, nossa mentoria já foi na quarta. Às vezes não tinha dado tempo de assistir todos os vídeos. Agora a gente gostaria de saber se deu tempo de assistir esses vídeos, como que foi, se teve alguma dúvida. E aí a gente já pode esclarecer logo agora de início. Inclusive, se tiver alguma dúvida em relação aos vídeos também, a gente já esclarece agora. Dá um tempinho aí. Pessoal, podem mandar pergunta, pode ser tanto com a mãozinha levantada, pode ser aqui pela abinha de questions. Se alguém passou a semana segurando uma dúvida, se enrolou com alguma coisa nos vídeos, isso sempre acontece, é super normal, né? Então fique à vontade aí de mandar pergunta. Vamos lá, vamos lá. Se o pessoal estiver Estou tímido vendo uma ainda, a gente questão aqui, segue. Ana. Opa! Estou vendo uma questão aqui do Daniel Leonardo. Acho que ele perguntou cadê o áudio, mas eu acho que foi antes de começar a mentoria. Se ele puder confirmar se agora ele está escutando normalmente. Boa, Semar. Tá ok, Aham, ele tá respondeu. ok. Legal, Daniel. Beleza. Beleza, bem-vindo. Bom, se a galera não tá querendo mandar pergunta agora, não tem problema, vão se animando aí mais pra frente. E a gente também trouxe umas dicas bem legais pra vocês, um material que não tá nos vídeos, para mostrar pra vocês aqui ao vivo, né? O Suemar é quem sabe faz ao vivo, né, Suemar? Vou passar pra Se der um você. erro também, tá ao vivo, né? Ah, é, pode crer. Se der um erro, a galera me ajuda. E já teve mentoria já que o pessoal me ajudou. Muito bom. Normal. É. Então, pessoal, a gente sempre reforça isso, né? A questão da mentoria, a gente tenta tirar as dúvidas em relação aos vídeos e a gente tenta trazer algo de novo também para completar o conteúdo do curso, né? E uma das coisas muito bacanas de utilizar são bibliotecas de terceiros, né? Nesse link que está disponível aqui, teve um cara que ele fez uma coletânea, tá? De bibliotecas de terceiros. Então, são muitas coisas legais que a própria comunidade ou ela melhora algum elemento, algum controle do Android, dando outras características, e isso é o legal, né? Que a plataforma é extensível. Assim como acontece com outras linguagens de programação também. E além disso, ela também faz outros controles que, porventura, nativamente a gente não tem na plataforma. Por exemplo, hoje se eu falar para vocês assim, ó, vamos fazer um gráfico de pizza, vamos fazer um gráfico de barra, a gente não tem isso nativamente no Android. Se a gente for lá nos controles, lá onde tem o botão, o text box, né, tudo aquelas coisas lá, você não vai achar algo para desenhar um, um gráfico. E aí, então, o pessoal tem várias bibliotecas de gráficos aí. É, esse cara, ele fez uma coletânea, ele dividiu em duas formas, tá? Primeiro são as bibliotecas de UI, de interface gráfica, né? São bibliotecas, são controles visuais, né? Aquela parte que fica visível para o usuário. E também tem as Core Libraries, que são bibliotecas que o desenvolvedor vai usar, né? Mas ele não é visível para o usuário, entende? Por exemplo, eu quero uma biblioteca para baixar uma imagem da internet. Você baixa a imagem e tal, mas o usuário não vai manipular aquela biblioteca, tá? E aí a gente tem um monte de coisa aqui. Então, dê uma notada nesse endereço aqui. Coloque GitHub, Android UI, você já vai cair provavelmente aqui. O legal dessa página é que ele separa por categorias essas bibliotecas. E aí ele já dá um demo na frente para a gente ter uma noção do que a biblioteca faz, sem precisar ficar entrando uma a uma. Tá vendo? Quanta coisa que tem legal lá. Inclusive agora, vocês têm bastante bibliotecas também, Material, né? Para dar compatibilidade com o Material Design, que é a nova linguagem visual que surgiu com o Android 5 e que está estendendo para a web também. Depois do final da mentoria a gente vai mostrar um site que tem bastante coisa legal sobre o Material Design, para servir como inspiração para vocês criarem os aplicativos de vocês, tá? Então, a gente precisa pegar uma biblioteca dessa daqui para utilizar, né? Poderia selecionar qualquer uma dessa daqui. Tem uma biblioteca muito legal aqui, ó, que é essa Circular Progress Button e a Android Process Button.
Isso aqui é bacana, pessoal, porque ó, é um botão que ele assume diversas formas e ele tem uma barra circular de progresso, né? Então, vamos supor que o cara vai clicar no botão e você vai fazer um login na sua aplicação. Esse seu login você vai se conectar com o servidor na internet e tal. E você não sabe o tempo que vai demorar. Porque às vezes depende da conexão da pessoa, né? Se ela está no 3G, se ela não está, se o servidor está respondendo, esse tipo de coisa. Então a gente pode mostrar, por exemplo, uma barra para o usuário. Essa barra ela pode ser dessa forma, circular, de tal forma que ele saiba quanto daquele processamento já foi realizado, né, se está chegando ao fim ou não. Ou ainda uma barra indeterminada, é aquela uma que fica rodando assim, mas que o cara não sabe exatamente quando vai terminar. E aqui, depois, no final, a gente pode mostrar para ele uma mensagem de erro ou uma mensagem de ok. Então, assim, tem uma animação, a parte de animação é muito legal. As cores, os textos, se vai ser só ícone, se vai ser texto, vocês podem personalizar, tá? Mas a ideia aqui é a gente mostrar uma biblioteca de terceiros e aí vai abrir uma possibilidade imensa para vocês, que aí vocês vão poder usar qualquer biblioteca dessas aqui. Claro que vai ter que dar uma lida na documentação para ver como que faz o uso dessa biblioteca, né? Olha lá, ó, preciso de um controle para mostrar, por exemplo, meus compromissos semanais. Bem parecido com o que tem no Google no calendário do Google. Então aqui abre inúmeras possibilidades para vocês. Trabalhando com esse Android, o Android, o Circular, né? Deixa eu pegar aqui. Trabalhando então com esse daqui, ó, eu vou clicar aqui na página dele, eu vou na página do GitHub do desenvolvedor. O que é o GitHub, pessoal? O GitHub é um repositório onde as pessoas podem colocar códigos lá, né? Esses repositórios podem ser públicos, podem ser privados. Neste caso aqui, ele está disponibilizando o código-fonte da biblioteca gratuitamente. Então, qualquer um pode fazer o clone deste repositório, ou seja, copiar esse código-fonte que está aqui para a máquina de vocês, para de repente vocês acrescentarem algo legal ou corrigir algum erro. Ou seja, a plataforma é bem colaborativa mesmo. Tá? Se a gente der uma olhada aqui na parte da documentação, a gente tem uma parte de integração, tá? Que ele fala que ele também disponibiliza essa biblioteca num repositório central chamado Maven. E aí é uma das grandes vantagens que o Android Studio tem em cima do Eclipse. Ele tem essa integração. Ou seja, no Eclipse eu teria que entrar, por exemplo, aqui no GitHub do cara, clonar um repositório, né? Pegar esse código-fonte, importar para dentro do meu projeto, aí depois checar quando tem atualizações dessa biblioteca para vir aqui baixar o código-fonte de novo. É um trabalho considerável. Tá? E aqui não, a gente pode deixar que o Android Studio gerencie isso para a gente. Então vamos criar um projeto novo lá no Android Studio. Estou com o meu Android Studio aberto aqui, eu vou dar um Start New Android Studio Project e ele me pede o application name, né, o nome da minha aplicação. Eu vou colocar aqui, ó, Mentoria 2, tá? Qual que é o nome da minha companhia? Então, mobgeek.com.br, isso aqui a gente já falou na aula passada, né? É legal colocar o DNS da sua empresa, para que o nome do pacote seja único lá na Play Store. Aqui o lugar, a pasta no disco onde esse projeto será salvo. Esse meu projeto vai estar disponível a partir do Android 4.03, tá? Que a gente vai estar pegando aproximadamente 90% dos dispositivos. Hoje dá suporte ao Android 2.2, ao 2.3, por causa de 10% de dispositivos que muitas vezes mal faz uso do marketplace, tá? É complicado. Então, geralmente a gente opta por começar a partir do 4.03. Dou um next aqui, ó, vou criar uma atividade em branco, tá? Bem do zero mesmo. Opa, desculpa. Aqui vocês já devem ter visto na segunda semana do curso, é o nome da nossa atividade, né? O código-fonte que vai estar gerenciando a aplicação, o nome do nosso arquivo de layout, qual que é o título que vai aparecer aqui em cima, eu vou colocar Mentoria 2. Qual que é o nome do nosso arquivo de menu? Isso aqui acho que vem na semana 3 que a gente fala de menu para vocês, tá? Dou um finish aqui, vai demorar um pouquinho aí para ele criar o projeto. Pessoal, aproveitando
que o Suemar está carregando o projeto. Eu, só para compartilhar, aí que tem uma galera pedindo link, eu estou compartilhando os links lá no Facebook. Eu vou compartilhar aqui para vocês que estão pedindo também, tá? Mas tá tudo lá no Facebook. Então, buenas, vamos lá. Esse você pegou, né, Ana, do GitHub, que você conseguiu pegar? Aqui? Sim, eu tô para mostrar esse agorinha. Eu peguei esse daí do GitHub, Beleza, que tem a lista, que tá o botão aí no meio beleza. deles, e agora eu quero pegar, eu vou compartilhar com a galera o código do GitHub do Circular Progress Button mesmo, que é, Beleza. que é esse que tá faltando só. Tô botando lá, galera. Beleza. Estranho aqui que não está carregando aqui. Deixa eu só rodar o meu projeto aqui. Manda ver, Samar, sem problema. Deixa eu abrir meu Genymotion. Eu estou usando o Genymotion aqui. Pessoal, aproveitando aí o gancho, vocês devem reparar que às vezes o computador fica meio lento, né? Quando você está simulando um aplicativo, né? Usando o Android Studio. Isso é normal, tá? O Android Studio ele é meio pesadinho e tal. Então, se vocês tiverem com muita coisa aberta em casa, dá uma fechada e tal. Tem algumas ferramentas que ajudam a acelerar, né? Como o Genymotion. E assim, no caso do Suemar, assim, ele fica um pouco, o computador dele fica mais lento porque a gente está fazendo o live streaming da tela dele, né? Então é o Android Studio que é pesadinho junto com a ferramenta de webinar, então vai dando uma sobrecarregada. Isso é normal. Valeu? Não estranhe. Bastante lento, tem uma galera comentando aqui. Super É. lerdo, é verdade. O pessoal tá zoando seu computador, hein? Beleza. Super Tá. lerdo foi maneiro. Beleza, agora abriu. Não estava abrindo o arquivo de layout aqui, mas agora ele resolveu abrir. Então aqui, pessoal, na estrutura do meu aplicativo aqui, ó, eu tenho src de source. Lá dentro tem o main, que é onde está o nosso projeto, né, a parte principal do nosso projeto. E eu tenho Java, que é onde vai estar o código-fonte. E eu tenho res, onde vai estar os arquivos de resource, tá? Ícones, arquivos de áudio, de imagem, som, fontes, essas coisas. E dentro da pastinha Layout, a gente tem então o nosso primeiro layout da aplicação, tá? Que por enquanto aqui ele não tem nada. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem só um Hello World, né? Vou clicar nele aqui, ó, e vou apagar. Mas aí, pessoal, a gente precisa pegar essa biblioteca aqui, né? E levar ela para dentro do Android Studio. Então, aqui nessa parte de integração, ó, ele fala aqui que é para a gente adicionar essa linha na seção de dependências. Eu vou copiar isso daqui, aí vou lá no meu Android Studio, e vocês vão ver que tem dois arquivos chamados build.gradle. Tem um que fica dentro do nosso aplicativo, e tem um que é mais geral, que fica fora, que é para o nosso projeto. Porque, pessoal, um projeto aqui no Android Studio pode ter vários módulos, posso ter vários aplicativos fazendo parte de uma solução. Na verdade, onde a gente vai alterar é esse build.grade, não o geralzão, é o do nosso aplicativo mesmo. Então, eu vou dar dois cliques aqui. Ó. Se eu descer um pouquinho a tela, eu tenho minha seção de dependências. Ó. E aí eu vou colar exatamente aquilo que eu copiei lá na página do GitHub. Ele vai detectar que já houve uma alteração nesse arquivo e vai dar uma opção para eu fazer a sincronização. Quando eu faço a sincronização, na verdade o que ele está fazendo, ele está baixando esta biblioteca lá daquele repositório central do Maven, tá? E ó, praticamente aqui ele já baixou. Ou seja, a gente já pode usar essa biblioteca agora. Super rápido, super simples e mais para frente, se houver alguma autorização, é só a gente trocar um número aqui, sendo que também dá para colocar alguns símbolos para ele próprio gerenciar essas atualizações. Então, agora a gente vai ter que dar uma olhada como é que a gente faz o uso disso daí.
Então, aqui mesmo na seção do GitHub, aqui, ó, eu vou no guia do usuário. Eles têm, né, um negócio chamado wiki, que é onde eles fazem como utilizar. E aqui o que ele está falando para mim é que eu posso declarar um botão no meu arquivo XML. Esse botão ele pode ser criado via Java também, via comando, via código. Mas normalmente a nossa interface gráfica a gente manipula via arquivo XML. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou copiar isso daqui para ver se vai aparecer realmente na minha tela um botão. Então eu vou lá no meu Android Studio. E aqui na minha tela, eu tenho o design, que não vou conseguir usar, tá? Porque ele não vai aparecer aqui. Mas eu tenho como colocar isso via texto também. Então eu vou trazer para cá, eu vou colar aqui. Aí ele deu alguns erros. Bom, primeiro que ele está falando que a cor do texto será, ele está num arquivo de cores, cuja entrada é white. Tá? Eu não tenho isso daqui agora, lá no meu arquivo de cores. Tá? Então eu posso criar este valor lá no meu arquivo de cores. E o nome do arquivo será colors.xml e o nome do meu, o valor do meu recurso será a cor branca. Então é tudo F, né? Ó, em hexadecimal. Se eu fizer isso daqui, ele já resolveu o problema, tá? De tal forma que a próxima vez que eu quiser mudar essa cor, né? Eu posso ir direto lá no meu arquivo de cores, que fica em source main res values colors, tá? Fica aqui dentro. Olha lá o arquivo de cor que a gente criou. Isso aqui é muito legal para tema, né? Porque aí você vem e só altera aqui, não precisa da manutenção do código-fonte do seu aplicativo. E os textos que serão exibidos vêm de um arquivo de string. Qual é o texto que será exibido quando o processamento for completado? Quando der um erro, né? Ou quando estiver ocioso o botão, tá? Então, quando for completado, ó, eu vou dar um Alt Enter, ele vai dar a opção para eu criar, então, uma entrada lá no meu arquivo de strings, que vai ter o texto que será exibido quando o processamento for concluído. E qual que vai ser o texto? Eu vou colocar assim, ó, processamento, eu vou falar assim, concluído, só concluído, tá? Com uma exclamação. E dou um OK. Vou fazer a mesma coisa, ó. Quando der um erro, vou dar um Alt Enter aqui. E quando der um erro, vou falar assim, ó, ocorreu um erro. Dá para colocar string também, ocorreu um erro aqui? Dá. Só que qual que é o problema? O problema não, né? Mais para frente, se você quiser disponibilizar o seu aplicativo em várias línguas, como que você vai fazer? Se tem o texto aqui, qual língua você vai pôr? Trazendo isso de um arquivo de strings, que é um arquivo que vai ter todas as entradas lá, depois você pode criar um outro arquivo de string em uma outra língua, cuja entrada será a mesma e só o valor será diferente na outra língua. O próprio Android vai detectar qual que é a melhor linguagem para exibir para o usuário e já vai trazer isso de forma transparente. E aqui, quando o botão estiver ocioso, ó, eu vou dar um Alt Enter. Quando ele estiver ocioso, eu vou colocar aqui iniciar, por exemplo. Tá? Para o usuário clicar ali e ter que iniciar o processamento. Vamos lá na nossa tela agora. Se eu voltar aqui para o design, vocês veem que ele já apareceu um botão aqui, tá? Mas ele não vai desenhar. Tem algumas coisas que a gente tem que alterar para ele desenhar o botão, para ele refletir o botão aqui mesmo. Então, só para testar por enquanto, se está funcionando, eu vou clicar para executar aqui. Eu vou lá no meu Genymotion. Dá um OK aqui, vamos ver. Olha lá, ele apareceu um botão. Só que esse botão não faz nada ainda, porque a gente não manipulou o clique. Mas olha lá, já tem uma cor, né? Já está num quadradinho, já tem uma interface mais legal, mais bonitinho. Então, vamos trabalhar agora com o código-fonte desse botão. Aqui na documentação ele fala para a gente que a gente tem alguns, que o progresso será exibido ou não, de acordo com uma propriedade do botão chamada progress. Que se for 0, ele vai estar no estado normal, que é aquele estado que a gente acabou de ver. Se estiver entre 1 e 99, vai estar correndo aquela barra de progresso. E se tiver 100, vai estar concluído. E se tiver -1,
ele vai mostrar um erro. E a gente pode alterar esse valor chamando o botão.setProgress, passando um valor inteiro como parâmetro. Tá? Então, vamos trabalhar com isso daí. O nome dessa classe aqui é Circular Progress Button, tá vendo? Então, a gente precisa declarar lá no nosso código Java, lá na nossa atividade, um Circular Progress Button. Então, ó, Circular Progress Button, olha lá, o próprio Android Studio já completa isso pra gente, tá? Que eu vou chamar de botão. Vou declarar esse objeto, essa variável como privado. E agora, pessoal, o setContentView, vocês já viram que joga alguma coisa para a tela. O que ele está jogando para a tela? Esse arquivo de layout. Agora ele desenhou, tá vendo? Depois que ele jogar esse arquivo de layout para a tela, a gente já pode começar a manipular ele. Mas primeiro a gente precisa fazer uma ligação deste controle que está aqui com este elemento que está aqui na tela, tá? Porque embora eles podem possuir o mesmo nome, não é através do nome que se faz essa ligação. Aliás, eu nem sei o nome que está aqui, então eu vou clicar no meu botão, vou vir até a propriedade ID, ó, e eu vou colocar aqui botão. Então agora tem um controle chamado botão no meu arquivo de layout e tenho um botão aqui no meu código Java. Eu preciso ligar os dois, e essa ligação se dá por um método chamado findViewById. Então o meu botão é igual a findViewById. Qual ID? O r.id.botão. E aí a gente precisa converter, ó, isso daqui não é um Circular Progress Button, então a gente precisa converter ele para um Circular Progress Button, tá? Isso aqui chama-se um cast, né? Uma conversão explícita. Agora eu já posso manipular aquele botão. Por exemplo, se eu der um botão.setText, por exemplo, MobGeek, quando eu executar o meu programa, o texto do botão já vai estar MobGeek. Tá vendo? E agora a gente vai manipular o clique deste botão. Então, posso comentar essa linha, que foi só para mostrar para vocês. Eu vou clicar no botão aqui, ó, e eu vou ter a propriedade onClick. Tá? E aqui vai ter o nome do método que vai ser chamado quando esse botão for clicado. Então, o nome do método será processar. Tudo bem? Dei um Enter aqui. Se eu executar agora e clicar, vai dar um erro. Por quê? Ele vai tentar procurar algum método chamado processar aqui e não tem este método. Então a gente precisa declarar. E esse método ele precisa ser público, tá? Ele não tem nenhum retorno e ele tem que chamar processar, igualzinho. E ele recebe como parâmetro uma view. O que é essa view? É o controle que disparou a ação. Porque imagine, você pode ter vários controles chamando o mesmo método processar. Você pode ter vários botões. E aí, como que você vai saber qual que foi o botão que disparou a ação? Né? Dependendo de qual botão, você pode fazer um processamento diferente. Então, esse botão vem aqui por parâmetro para a gente. Tá? Então, se eu der um v ponto alguma coisa, eu tenho o botão aqui, ele chama-se v. Ele não está reconhecendo a classe view, ó, eu dou um Alt Enter, ele já faz o import, beleza. Então, aqui vai ser, a gente vai executar alguma coisa, tudo bem? Então, se eu quiser falar para começar um processamento naquele botão, eu faço um botão.setProgress, passando como parâmetro, por exemplo, 1. E aí esse botão vai se transformar naquela barra circular. Vamos testar? Ó, tá vendo? Só que, como o progresso só está em 1, essa barra circular não anda. O ideal é que ela fosse andando, né, até chegar em 100. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai simular um laço, tá? Para que essa barra seja executada. Então, vamos fazer assim, ó, um for. Eu vou criar uma variável inteira, tá? Que ela vai de 0, enquanto ela for menor ou igual a 100, incrementando de 1 em 1, eu vou fazer botão.setProgress, passando como parâmetro a variável i. Se eu executar isso daqui, provavelmente ele vai fazer isso tão rápido que mal a gente vai conseguir ver a animação na tela. Ó, tá vendo? Não deu tempo. E quando ele chegou em 100, ele mudou para concluído. Então, a gente vai colocar um delay aqui, tá? Um system.sleep. System? Thread.sleep. Passando como parâmetro quantos milissegundos eu quero dormir.
Então, a cada iteração, ele vai demorar 100 milissegundos para fazer. Depois vai mais 100, por aí vai. Aí ele fala que esse método aqui, ele pode ter algum erro, pode dar algum erro se a gente não tratar essa thread de forma correta. Então, eu dou um Alt-Enter que ele vai proteger esta linha de comando através de um bloco try-catch. E aí, se acontecer alguma exceção, você não vai ter problema no seu programa, né? Você precisa tratar, obviamente, ela aqui, mas você não vai ter um problema do seu aplicativo ser fechado. Aí, ó, o que acontece, pessoal? E aí é importante vocês entenderem. Ah, eu não estou conseguindo ver a animação. E a minha interface está travada, tá vendo? É como se o botão tivesse pressionado. E se tivesse algum outro botão, eu não conseguia mexer em nada. E aí, de repente, aparece a animação. Pessoal, por que isso acontece? Porque o processamento que está sendo feito aqui está concorrendo com a interface do usuário. Ou seja, enquanto ele está processando aquele laço ali, ele não está tendo tempo para responder os eventos do usuário, o clique do usuário, tá vendo? Não consigo clicar de novo. E como que a gente soluciona esse tipo de problema? A gente tem que criar uma thread mesmo, tá? E por que criar uma thread? Porque é como se a gente tivesse uma outra execução sendo feita de forma simultânea. Então ele vai dar uma prioridade para a nossa interface do usuário e vai dar uma prioridade também, ele vai escalonar isso daí, tá? Para que ele consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem deixar a interface do usuário lenta. Inclusive, sempre que a gente vai fazer uma operação demorada, conectar com um banco de dados, conectar com a internet, a gente usa uma thread, tá? Ou uma biblioteca de terceiro que gerencia isso, né? Tem uma classe chamada Async Task do Android também que possibilita isso para a gente. Por quê? Porque se você fizer uma operação que demore mais que 5 segundos, ó, seu aplicativo vai fechar, ele vai falar, ó, a interface não está respondendo, vou fechar. E aí dá um erro chamado AMR, que os desenvolvedores falam de AMR, que é de aplicação não respondendo. Que é essa tela feia aqui, que na hora que você dá um OK, fecha a aplicação. Isso aqui é horrível, né? Então, a gente vai criar agora uma nova thread para executar isso daqui, sendo que ele vai ter tempo para executar o processamento dessa thread e também vai liberar recursos para ficar monitorando a interface do usuário, né? Que nada mais importante do que a interface do usuário. Então, vamos criar uma thread para executar este for aqui. Então, eu vou chamar assim, ó, vou criar uma nova thread, tá? New thread. E aí, quando eu vou criar uma nova thread, tem que implementar uma interface chamada runnable. Isso daqui vai ter o código-fonte que será executado quando a thread for iniciada. Tá? Então, se eu der um Alt-Enter aqui, ó, ele vai falar assim, ó, implementa os métodos que estão declarados dentro da interface runnable. Sim, senhor, implemento. Quais são os métodos que tem? O método run. Então, dei um OK aqui, ó. Então, é aqui que vai ter o método, aqui que vai ter o código que será executado quando essa thread for startada. Tá? E aí eu vou pegar esse for aqui, ó, e vou jogar aqui para dentro. Beleza. Pessoal, se a gente executar isso daqui, não vai acontecer nada. Porque tudo isso daqui, ó, tá vendo, Nil? Tudo isso daqui só está criando uma thread na memória. Mas ele não está executando a thread. Então tem que fazer o quê? Um ponto start. Falar, ó, thread, começa. Se vocês acharem mais simples, ó, eu vou até jogar isso daqui para dentro de uma variável. Opa. Acho que a Ana falou que o Android Studio era lento e tal, ele ficou meio bravo com a gente aqui. Fechou, né? A gente já abre já. Ele fechou. Ô, Semara, aproveitando, uma galera começou a perguntar aqui sobre threads, né? Você podia dar uma palhinha para o pessoal que ainda não está muito familiarizado com esse conceito? Então, imagine, por exemplo, que você está desenvolvendo um jogo, né? Imagine lá que você tem um jogo de futebol, que você tem 10 hominhos correndo para a bola, por exemplo. Né? Não tem como, pensando na forma linear, como o código é executado aqui, se a gente colocar para um hominho correr e depois colocar para um outro hominho correr, o que vai acontecer? O segundo hominho só vai começar a correr para a bola quando o primeiro hominho já chegou na bola. Né? Porque ele vai processar tudo a corrida do primeiro hominho para depois processar o do segundo hominho. Mas a gente quer que essas coisas sejam executadas simultaneamente, ou seja, faz a corrida do primeiro hominho um pouquinho, depois faz um pouquinho a corrida do segundo hominho, né? Porque a gente tem um recurso hardware que ele é limitado e que ele tem que ser compartilhado.
Então é como se a gente tivesse várias unidades de execução. Aí executa um pouquinho, então, a ação do primeiro ao min, depois do segundo, do terceiro, do quarto, aí volta para o primeiro, corre mais um pouquinho, volta para o segundo. E ele consegue escalonar isso de forma tão rápida que dá a impressão para a gente que isso está sendo executado de forma simultânea. Às vezes, quando a gente tem um processador com vários núcleos, às vezes, dependendo do seu tipo de processamento, até você consegue mesmo que seja executado de forma simultânea. Tá? E aqui, o que a gente tem? A gente tem o processamento de um botão trabalhando com dividindo recursos com a tela do usuário. Tá? Então, ele não sabe se ele processa aqui ou se ele dá a prioridade para o usuário. Enquanto ele está preso aqui, ó, porque a gente falou que para cada iteração desse laço para ele demorar 100 milissegundos, então, enquanto ele está preso aqui, ele não consegue executar lá, mas a gente quer que ele execute as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente criou uma thread. Inclusive, ele não salvou a minha thread aqui, ó. Vou precisar criar de novo. Então, vamos lá. Ó. Vamos supor que eu queira criar uma nova thread. Então, eu vou colocar thread T, que eu vou chamar de T, igual a uma nova thread. O problema é que... Problema não, né? Assim, toda thread que a gente faz, ela precisa ter um método chamado run. Por quê? Porque o Java sabe que quando o usuário chamar um método start dessa thread, falar vai thread, ele vai procurar esse método run para ver qual que é o código que está lá. Então a gente tem que esse método run ele está declarado em uma interface, aí tem que dar uma estudada na parte de orientação a objetos, chamada runnable. Então a gente fala que uma thread ela implementa essa interface. O que é a interface? É só um contrato. Tá? Ele fala assim, ó, que todo mundo que implementa a interface runnable tem que declarar, tem que ter um método run. Para quê? Para padronizar, pessoal, porque aí ele vai saber que toda thread obrigatoriamente tem um método chamado run. Então aí eu dou um Alt Enter aqui e falo para implementar. Quais os métodos? Ele mesmo já busca. Né? Dou um OK aqui. Tudo isso que eu estava falando para vocês, ó, tudo isso daqui só está criando a thread na memória, mas se a gente executar, ela não vai fazer nada. Então eu dou um t.start para iniciar ela. Aí ela vai lá no método run e vai falar, opa, o que tem aí? E aí a gente vai ter isso daqui. Certo? Alguma dúvida até aí? Antes da gente prosseguir, Ana? Eu não estou vendo as questões aqui, deixa eu voltar. Opa, tá tranquilo, assim, eu tô passando para você aos pouquinhos. Eu tentei explicar, compartilhar a sua analogia lá do jogador de futebol pelo Facebook. Então, eu tô falando de threads aqui. Depois, se ficou confuso, galera, escreve pra gente. Foi assim, improvisado em tempo real, né? Esse exemplo do Semar foi muito bom, de jogo de futebol. E eu tentei resumir lá no Facebook, beleza? Beleza. Segue aí, Semar, fica à Ana vontade. está expert em threads. Então, agora, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse objeto em memória e aí ele vai dar o start. Na hora que ele dá o start, ele vai vir executar esse laço aqui. Mas, se a gente executar, a gente ainda vai ver que vai ter um problema. E aí eu quero que vocês entendam. Vou executar isso daqui. Vou lá no meu Genymotion. Eu dou iniciar. Tá? E ele deu um erro. E aí as pessoas falam, pô, mas eu não fiz certinho, qual que é o problema? Aí é o seguinte, pessoal. A gente não está falando, então, que a gente pode ter várias threads fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Só que você tem uma coisa que para o Android é especial, que é a interface do usuário, tá? Que é a telinha da aplicação dele. E imagine o que aconteceria, por exemplo, se duas threads resolvessem fazer uso de um botão ao mesmo tempo. Ou seja, uma thread começou a correr, percorreu até os 10%, aquela barrinha de progresso. Aí uma outra thread ao mesmo tempo também está tentando atualizar aquela barrinha de progresso. A gente teria um conflito aí, tá? E é difícil, tá? A gente o Java tem alguns recursos, tá? De sincronização, que ele chama, para a gente conseguir bloquear um determinado recurso para que só uma thread ao mesmo tempo consiga executar um determinado recurso. Tá? Mas o Android trata isso para a gente como ele fala que
tem a thread que a gente está executando aqui e tem um conceito chamado UI thread, ou seja, a thread da interface gráfica, que é exatamente essa thread aqui. Ó. Quando a gente não criou essa daqui, tá? E a gente mandou executar o programa, ó, isso que a gente está executando aqui é um programa, um aplicativo que está sendo executado na UI thread, na thread da interface gráfica. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, é só a UI thread que tem permissão para alterar qualquer coisa na tela. E aí o que a gente está tentando fazer aqui? Ó? Dentro de uma outra thread que a gente criou, a gente está tentando mudar assim, alguma coisa lá na nossa interface gráfica. Tá? Ó, a cada iteração a gente está tentando mudar o progresso. E aí ele falou, opa, essa thread que você criou não tem permissão de fazer alguma alteração na interface gráfica. Então, se a gente for lá no logcat para ver qual que foi o motivo do erro, né? Aí ele fala aqui, né, ó, que somente a thread original, que é a UI thread, que pode, né, responder a toques na view, que pode alterar a visão, esse tipo de coisa. Então, esse foi o motivo do erro. Mas como que a gente faz para que dentro de uma outra thread, tá? Dentro dessa thread aqui, eu quero executar só uma linha de código dentro da UI thread. Tá? Ou seja, vai executando o meu laço aqui. Só que quando você for executar este comando você executa na UI thread. E aí, como que faz? Então, a gente também tem um recurso. Tá, tá vendo o nome da nossa atividade aqui, ó, que chama main activity? Então, ó, main activity, tá? Ponto, diz, ponto. Aí ele tem um método chamado run on UI thread, ó. Sendo que este método precisa implementar uma interface runnable, igual a gente fez aqui. Tá? Então, chamei o método. Aí ele fala, opa, qual que é a interface runnable? Não tenho, vou criar. New runnable, tá? Vou falar que eu estou implementando essa interface. Ele fala, opa, você está implementando a interface? Então você tem que implementar todos os métodos que estão declarados nessa interface. Aí eu falo, beleza, quais métodos são, né? Dou um Alt Enter e ele já completa para a gente, ó, implementar os métodos. Quais os métodos que estão? O run. Aí o que você faz? Eu pego este método, só o método que vai alterar a interface gráfica, não é? Só esse cara aqui e colo aqui. Então ele vai executar o laço certinho, só que quando for executar este comando aqui, ele vai executar na UI thread. Tá? Agora, pessoal, a gente vai executar para ver se deu certo. Vamos lá. Tomara que tenha dado, né? Então eu vou iniciar, ó, a minha barrinha de progresso está rodando, né? Porque ele está demorando 100 milissegundos, poderia ter colocado um pouquinho mais rápido. E aí na hora que ele chegar em 100%, ele fala, ó, opa, concluído. Uma animação bonita, legal, dá um aspecto profissional para o seu aplicativo, muito bacana. Se desse um erro, hein, pessoal? Ó, vamos supor que aqui, ó, se caso o meu i for igual a 30, vamos fazer isso. Se, né, ele criou uma variável chamada final i. Se final i for igual a 30, tá? A gente vai dar uma mensagem de erro. Vamos supor que eu queira simular uma mensagem de erro. Tá? Então, o que eu posso fazer? Um botão, ponto, set progress, né, para -1. Vamos executar. Só que acabei de falar tudo que eu não posso executar isso daqui na interface gráfica, numa thread, né? E fiz, tá vendo? Então tem que implementar aqui também de novo. Main activity.dis.run UI thread, new runnable. Eu vou implementar isso aqui. Vou colocar esse cara lá. Eu quero que saia do laço também, né? Então eu vou fazer lá que final i é igual a -1. Não, nem preciso.
Tem que chegar no 30 e tem que parar, né? Olha lá, correu um erro. Então, pessoal, é isso daí. Vocês viram como que é simples usar uma biblioteca de terceira? Pô, tem lá o link que a Ana colocou lá, ó, tá aqui. Daria um trabalho considerável para a gente fazer isso daqui, implementar manual na mão, né? Porque a gente tem controle do botão, a gente tem o controle com essa barrinha de progresso, a gente tem que ficar mudando cor, mudando ícone e tal. Os caras otimizou tudo isso pra gente. Quero um botão que dá esse efeito quando for clicado, né? Então teria que fazer uma animação. Aqui não precisa, ó, tem. Tá vendo? Quero algo para escolher uma cor, vocês viram? Tava ali. Ó, quanta coisa tem. E vocês viram como é que é facinho? Qualquer biblioteca dessa que vocês clicarem aí, ó, vou clicar em uma outra aqui, provavelmente vai ter lá uma seção de integração que vai falar para vocês qual a dependência que vocês têm que colocar lá no Gradle. Tá vendo? Então aqui, ó, quero usar essa biblioteca? Copio isso daqui, vou lá no meu Android Studio, vou lá no meu arquivo chamado build.gradle, vou lá na seção de dependências, ó, e colo. Ele fala, opa, teve uma alteração. Clica em sincronizar. Está sincronizando, ó. Rapidinho, termina. Depende do tamanho da biblioteca, ela terminou. Ótimo. Toda aquela biblioteca já está disponível para a gente. Tá vendo? Aí já dou uma olhada a ver como é que ela funciona. Tem aí as descrições aí, depende da biblioteca que vocês vão utilizar. Pessoal, nosso exemplo prático era esse daí. Queria saber se ficou alguma dúvida, se está tudo ok. Ana, se quiser complementar, fica à vontade. Opa, Samar, teve uma galera que perguntou aqui que outros sites como esse, que tem umas bibliotecas boas, você pode dar uma dica, assim, pode ser depois também, né? Você pode ter algumas outras referências. Onde você cata, assim, códigos prontos, bibliotecas bem legais? As bibliotecas, elas vão estar, quase que a totalidade hoje, elas vão estar sempre no GitHub, tá? Porque os caras disponibilizam o código-fonte dessa biblioteca, tá? E hoje o GitHub praticamente domina essa parte de repositório, né? Tinha o Google Code, que foi aposentado aí semana passada, né? Antigamente tinha o SourceForge também, mas hoje praticamente o pessoal está usando o GitHub. Então, no GitHub você tem uma seção de explorar lá, você consegue colocar o Android, tá? Ver quais são os principais projetos que estão rolando no Android. E aí você consegue também visualizar então o repositório desses desenvolvedores. Só que eu gostei muito disso daqui, tá? Hoje eu não achei nenhum material que está tão bem feito nessa seção de categorizar as bibliotecas. E não só categorizar, né? Porque aqui a gente já consegue visualizar o que a biblioteca faz sem precisar entrar lá dentro. Então isso daqui poupa um tempo muito bacana. Por exemplo, eu quero trabalhar com efeitos de animação, de gráficos, né? Eu falei para vocês de gráficos no começo, quero fazer gráfico no aplicativo. Então aqui tem esse aqui, ó, acho que é o mais famoso, né? O MPA Android Chart. Então eu quero fazer um gráfico, aí clica lá. Eu acho que aqui está bem legal, mas assim, depois a gente pode mostrar para vocês, por exemplo, lá o Google Plus, e aí conforme vocês vão utilizando aquilo ali, vocês vão colocando o time do pessoal do Android, né? Os principais desenvolvedores da comunidade, e aí sempre quando aparece alguma coisa legal, eles colocam lá também. Tá? E o legal do GitHub também é que você pode fazer uma dica legal. Ó, você pode entrar nesse repositório aqui, ó, neste mesmo que eu estava mudando, tá? Primeiro você vai criar uma conta gratuita, tá? Lá no GitHub. Depois que você criou a conta, que você tiver logado, tá? Você pode falar aqui que você quer, vamos supor, aqui, assistir, né, essa biblioteca. Na verdade, o que acontece é que você vai ser notificado via e-mail sempre que ocorrer alterações neste repositório. Então, amanhã ou depois o cara vem e coloca uma outra biblioteca, se você tiver marcado essa opção para assistir aqui, a sua biblioteca, você vai receber a notificação falando que uma biblioteca foi inclusa, inclusive já com
qual que foi a biblioteca, qual que é a descrição dela, que você consegue ver certinho o que foi adicionado. Não vai precisar vir aqui e ficar procurando o que tem de diferente, não. Então essa é uma dica legal. Samara, eu Tudo bem, reparei Ana? que tudo beleza. Reparei aqui que esse repositório do GitHub que você recomenda é de um japonês, né? O cara tem um login engraçado, né? Que é Wasabif, né? Deve ser tipo wasabi, que é aquele tempero, né? De comida japonesa, aquele verdão que arde até a alma. É um cara, né? Esse código todo é feito por esse cara? Ou tem outros Não, não, não. colaboradores? Não, não. Na verdade, o que que ele está fazendo aqui é ele só está organizando, né? Ah, Essas bibliotecas não são deles, tá? Não, ah, não é dele, na verdade. Então ele está pegando as principais bibliotecas da comunidade lá, ele está fazendo, né, uma hum, curadoria, ok. tá? Então, por exemplo, se a gente entrar lá no Android Process Button, lá é de um outro cara, não dá nem para ler isso daqui. Vamos ver de onde o cara é. Da Ucrânia, tá vendo? E aí ele só está juntando essas bibliotecas para servir como um catálogo. Mas não, ele não fez tudo aquilo ali, não. Eu achei incrível, né? Mas quando eu vi a foto dele, achei, pô, esse Daichi Furia, né? Que é o nome do cara, pô, esse cara é incrível. Mas agora eu entendi, ele compilou, né? Essas bibliotecas. Maneiro, legal. É isso. Bom, galera, temos mais dúvidas aí? Tem uma dúvida no ar sobre instalação, setup do seu computador para programar o Android? Tem alguma dúvida desse gênero? Que é um tema super recorrente aí nessa semana 2 do curso. Ou alguma outra dúvida aí, podem perguntar pra gente, beleza? Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui pra galera que tá online, que é se alguém tá querendo rever algum passo da instalação do Android. Vou mandar uma perguntinha aqui para ver se isso for bem votado, quem sabe a gente faça. Vamos lá, deixa eu mandar aqui aquela perguntinha na tela que vocês viram da última vez. Tcharam! Vamos lá, galera, tem uma perguntinha na tela aí para vocês. Aguardando, aguardando mais um pouquinho. Beleza, então, ó, já temos a maioria, já votou aqui, eu vou fechar. Silmar, a maioria do pessoal não tá, assim, com dúvida sobre a instalação. Então, acho que Android Studio, Dailymotion, setup de SDK, parece que tá ok para a maioria. Quem ficar com qualquer dúvida, escreve pra gente, tá, pessoal? Porque a gente sabe que se você não instalar, não tiver com a instalação redondinha no seu computador, não consegue praticar, né, o código que a gente ensina no curso. Então, não deixe de perguntar, não, que a gente ajuda na boa. Beleza, Semar, pode seguir aí, tá de boa. Beleza, pessoal. Então agora a gente vai começar mais um bate-papo aí, né? Tem algumas dúvidas que são recorrentes aí, que o pessoal sempre pergunta sobre desenvolvimento nativo, desenvolvimento híbrido, né? O que a gente tem para falar, né, sobre isso daí? Tem as possibilidades, sim. O que é um aplicativo nativo? Tá? Um nativo, ele é um aplicativo que ele foi construído usando, por exemplo, o SDK oficial. E o SDK oficial, no caso do Android, tem dois, mas o mais famoso deles é em Java. E aí você tem também, por exemplo, no caso do iOS, você tem o SDK oficial, você pode utilizar o Objective-C ou o Swift. Mas tem outras opções também, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar de Titanium, né? Por exemplo, o Titanium, eles falam que o desenvolvimento deles é o nativo, né?
Porque, basicamente, você programa usando uma linguagem de programação que não é a linguagem de programação oficial. No caso do Titânio, é o JavaScript, não é, Ana? Acho que é o JavaScript. Exato, é E JavaScript. é Então, isso mesmo. assim, Titânio, o legal do Titânio é que muito desenvolvedor web, né, desenvolvedor de sites, do front-end, né, da parte que o usuário interage no site, acaba aprendendo a criar apps muito rapidamente, né, porque muito do front-end do site é feito em JavaScript. O Aham. Titânio é baseado em JavaScript, então facilita muito para o cara que já desenvolve web a começar a criar apps com Titânio. Então, o bacana disso daqui, por exemplo, é que você vai desenvolver em JavaScript. O que vai acontecer, pessoal? Depois, você consegue compilar para várias plataformas. Então, você consegue compilar para Android, você consegue compilar para iOS, você consegue compilar aí para. Acho que já estão dando suporte ao Windows Phone, para escolher algo assim, né? Que agora é só o Windows, né? E outras plataformas. Então, dependendo do tamanho do seu time, você tem um orçamento apertado, você tem um time pequeno, porque não é só desenvolver o aplicativo, você tem que pensar depois que você tem que atualizar esse aplicativo, né? Se você estiver trabalhando com 3 plataformas, você tem que trabalhar em 3 códigos-fontes. Você precisa dar o suporte para isso também. Então, dependendo, não tem uma resposta se é melhor desenvolver direto para Android em Java e criar um aplicativo em Swift, ou se é melhor usar, por exemplo, um Titânio, que já te permite trabalhar em várias plataformas, tá? Por quê? Porque vai depender de várias coisas, do seu projeto, do seu time, do tempo, da qualidade que você quer, é, dos recursos, você vai aguardar recursos serem lançados. Claro que numa plataforma dessa vai demorar um pouquinho mais do que no SDK oficial, mas de repente isso é importante para você, de repente não. Tá? Então tem várias coisas. E o híbrido que a gente chama é o desenvolvimento utilizando, por exemplo, HTML5, pode ser. Tá? Então, o aplicativo, na verdade, ele combina aspectos de um aplicativo nativo com um aplicativo mobile, tá? Um aplicativo que é uma página. Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, que você pode entrar em partes do aplicativo que ele é nativo, tem partes que, na verdade, ele pode chamar uma página por trás disso, né? E a página você também tem umas vantagens, né? Quais são as vantagens? Ela é igual para todas as plataformas, você só precisa dar manutenção em uma só, obviamente, né? E se tiver offline? Aí você tem que ver, né? Algumas características do HTML5 permite você trabalhar com alguma coisa offline, fazer um cache disso daí, dá. Tá? Então, essa pergunta que tem, o pessoal fala, o que você acha melhor? O pessoal chega em mim e fala, o que eu acho melhor? Eu sempre falo que não tem o melhor, não dá para falar o que é o melhor sem saber quais que são as condições, né? E aí, onde eu falo que a gente, como desenvolvedor, a gente até pode gostar de uma determinada tecnologia. Eu gosto mais de oficial do que titânio, ou eu gosto mais de titânio do que o oficial. Você tem a liberdade de gostar ou não, né? O que você não pode é ficar cego em só um determinado tipo de solução, né? Por exemplo, tem aquele cara que ele é cego, ele gosta, por exemplo, das tecnologias do Google, e aí tudo para ele só funciona se for o Google, e não é assim. Tem uma Microsoft, tem uma Apple dando soluções também, ou vice-versa, aquele cara que é fissurado em Microsoft. Então a gente não pode ser cego, né? E a gente pode gostar, né, de uma tecnologia mais do que a outra, e isso é normal do que aconteça, você tem uma afinidade maior, só que você tem que ser sábio na hora de tomar uma decisão, porque depois você tem que responder por isso, né? Não basta só se falar assim, eu vou fazer oficial porque eu gosto mais, porque depois, e aí? Se você precisa dar uma manutenção e não tem time para isso. Então tem que saber avaliar todos os aspectos. Acho que a resposta é essa. Se a Ana quiser complementar também com alguma coisa. Opa, Semar. Nossa, essa é uma pergunta muito comum e muito polêmica, né? É curioso que hoje mesmo eu me deparei com uma pessoa fazendo essa pergunta num grupo de Facebook de mobile apps. E eu tô curiosa até para ver o que que a galera respondeu, né? A gente é muito alinhado assim, com essa opinião do Semar, né? Nós aqui, todo mundo no time da Mob Geek, de que não tem uma solução única, né? Como os americanos não tem a bala de prata, né? Você vai lá, pá, isso aqui, vamos só usar, só criar app em Android, porque no Brasil tem mais Android, celular Android do que
iPhone, então por isso vamos fechar os olhos para todos os, porque tem mais oportunidade. Enfim, não é bem assim, né? Você vai se deparar às vezes com um cliente que vai atingir um público, quer que o app dele atinja um público que primordialmente usa iPhone. Aí o que você faz, né? Enfim, você vai depender de cada projeto, né? De cada dos requisitos, essas oportunidades também de fazer aplicativos multiplataforma, né? Que você escreve um código principal, assim, que não muda muito para gerar um app Android ou iOS. O Titania é um exemplo disso, tem outras plataformas que fazem isso, como PhoneGap e outras mais. Não tem, assim, uma solução única, né? A gente curte Android, a gente vê que tem um valor incrível saber criar um app Android, mas não é a única opção, né? Mas acho que estamos juntos aí, Semar, estamos contigo. É isso aí, né? Ah, o que a gente vai falar agora é um pouco da parte da interface gráfica, pessoal. Vocês devem ter notado que no Android 5 a gente teve uma nova interface aí que eles chamam de Material Design, tá? Se eu abrir aqui o meu Motion, por exemplo, eu já consigo ver, por exemplo, alguns aspectos dessa interface implementada aqui. Por exemplo, se eu for em telefone, olha lá, tá vendo? O visual ele ficou um pouco mais chapado, seguindo a tendência de todas as plataformas, tá? A gente tem umas cores mais vibrantes, tá? Inclusive eu vou mostrar para você um site para ajudar vocês a definirem a paleta de cores para o seu aplicativo. A gente tem alguns elementos bem bacanas na tela, que isso daqui é chamado Float Action Button, né? O botão flutuante de ação. Tem que ficar aqui, pessoal, as principais ações do seu aplicativo, né? Se eu estou num aplicativo de um discador, uma das principais ações que eu quero é poder ter acesso ao teclado. E aí eu não preciso fazer isso via um menu em cima, que vai ficar escondido. Está bem definido aqui. Quando você entra no Gmail de vocês vão ver que vocês estão percorrendo a lista de e-mail, mas lá embaixo tem um botãozinho que você clica e já tem acesso rápido para escrever um e-mail. Tá? Então esse é um elemento. Essas transições que são feitas agora mais suaves, né? Tem animação. Você tem algumas características, por exemplo, deixa eu ver se aqui a gente consegue visualizar aqui, de cards, tá? Tá vendo aqui, ó? Que são como se fossem cartões, né? Que separam as categorias, ó. Esse cartão, ele pode ter uma elevação, tá? Se vocês usam, por exemplo, o Google Now, dá para perceber bastante isso. Ou seja, tem um sombreamento aqui, ó, né? Esse sombreamento ele vai ser desenhado de acordo com a elevação que você colocar no teu card, se ele está mais alto, se ele está menos alto, tá? Cores, ícones. Então é toda uma linguagem visual. Se vocês, deixa eu fechar um pouco de aba aqui. Se vocês entrarem, por exemplo, lá em developer.android.com, tem um guia de design. E nesse guia de design, ele fala do Material Design. E aí a gente pode entrar lá para ver um pouco mais do Material Design. Às vezes você vai trabalhar em equipes que, de repente, você só escreve código, tem gente que só desenha tela. Ótimo, excelente. De repente você vai trabalhar em equipe que cada um faz de tudo um pouco. De repente você vai trabalhar em equipe que você faz tudo. Né? Às vezes não é uma equipe, né? É a equipe e eu. Né? Às vezes você está começando, quero criar um aplicativo, você tem que. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque outro dia eu vi uma pesquisa que falava mais ou menos que os 30 primeiros segundos que o seu usuário fica no seu aplicativo ia definir assim, de forma dramática se ele ia continuar com o seu aplicativo ou não. Se ele ia desinstalar ou não, se ele ia virar usuário seu. Sabe aquela máxima do que a primeira impressão é a que fica? Tá? Então tem que ter sim um layout bonito, tem que trabalhar, não pode só escrever código e esquecer da tela. Né? Às vezes você vê, é comum a gente ver, infelizmente, muitos desenvolvedores subestimando a interface gráfica do aplicativo. Não só a interface gráfica, né, como que eles chamam também de UX, né, experiência do usuário, que é muito além da interface gráfica, é um conjunto de coisas. São as sensações que o usuário tem na hora que ele está usando o seu aplicativo, tá? Se ele está responsivo, se ele não está. Muita coisa que vai além da tela, tá? Um feedback legal que você dá para ele. Então, tem sim que estudar essa parte aqui. E, além disso, se você também é desenvolvedor web, o Material Design, pessoal, ele está agora também, além dos aplicativos Android, não está só para o aplicativo Android, tá?
ele vai estar em multidispositivos aí. Então, eles vão estar em telefones, tá? Vão estar em televisão, vão estar em relógios, estarão em relógios, estarão também em websites, tá? Então, você pode criar seus sites usando o Material Design. Por exemplo, tem um framework para desenvolvimento web chamado Twitter Bootstrap. E teve um cara que pegou o Twitter Bootstrap, porque 1 milhão de gente conhece, muita gente conhece, e ele criou um tema do Twitter Bootstrap usando o Material Design. Tá lá o código no GitHub também. Né? Vou clicar aqui, ó, entrou lá. Então, eu quero trabalhar, fazer um site, eu quero que siga essa linguagem visual que eu já tenho no meu aplicativo. Né? Então, olha lá, ó, um botãozinho. Olha como é que tem as animações, ó, seguindo todo a guideline do Material Design, né? Todo o guia. Quero um botão, do jeito que a gente fez, olha lá, o botão, a cor do botão. Tá vendo quando a gente clica, não sei se está visível para vocês, mas que é como se a gente... Sabe quando se colocasse o dedo na água, por exemplo? Por isso que é Material Design, né? Material mesmo, é como se tivesse um material reagindo ao toque. Imagine que você tivesse, né, colocando o dedo na água, sabe aquela onda, a onda que vai sair a partir do seu dedo? Eles chamam de ripple, tá vendo que tá visível aqui? Eu quero um slider, ó, as cores, a forma como isso aumenta, ó, só quando o cara está com o dedo nele, né, depois diminui para não ficar ocupando, não ficar poluindo a interface. Então é algo que está muito pensado e de forma muito consistente para dar visual a seus sites, aos seus aplicativos, independente se ele está no relógio, numa televisão, tá? Ou num celular ou tablet. Parte de cores, muito bacana, tá? Eu vou entrar, por exemplo, em um site chamado Material Palette, né? A parte de paletas aqui, que ele vai auxiliar a gente a criar uma paleta de cores adequada, né? Às vezes falta inspiração para a gente. Deixa ele criar aqui, ó. E aí ele traz já algumas cores prontas. Claro que você pode personalizar, mas eu quero, por exemplo, criar um aplicativo que vai ter, por exemplo, essas cores aqui, ó. Opa, ele fala essa daqui, ó, tá bonito, tá adequado, tá visualmente consistente. Note que a gente tem 3 cores aqui, principais, né? Você tem mais aqui, mas as 3 principais, ó, que é o Primary Color, tá? Aí você tem o Dark Primary Color, que é uma versão mais escura dessa cor primária, que vai ficar principalmente nessa barra aqui, né? É a barra onde ficam os ícones, sua barra de notificação. Isso aqui só está disponível no Android 5, tá? Essa parte aqui. Tá? Do Android 4, por exemplo, você consegue usar o Material Design? Você consegue, mas por uma limitação do sistema, aqui vai continuar preto. Aqui, ó, o Float Action Button já está com uma cor adequada também. Eu quero simular com esse azul aqui, ó. Ficou legal. Né? Aqui já está meio duvidoso o gosto, né? Vai depender mais da pessoa. Aqui eu acho que você vai forçar muito a vista do usuário, né? Mas aí você tem diversas opções, ó. Na página do Android, se vocês entrarem lá em Material Design, vocês vão ver alguns exemplos, e acho que tem um exemplo usando exatamente essas cores aqui, ó. Tá? Tem um discador lá, um gerenciamento de contatos. Tem até uma japonesa na capa aqui. E eu acho que está exatamente essas cores aqui. Isso é legal. Depois que você escolheu, você faz o download. Ó. Você vai fazer o download como? Em XML. E ele vai vir em um arquivo, tá? Nossa, vai abrir o Xcode aqui para mostrar um XML. Mas ele vai mostrar um arquivo que já tem as cores definidas. Você consegue importar isso daqui lá para dentro do seu projeto do Android, para ele passar a trabalhar com essas cores, né? Então é muito legal. E a inspiração, pessoal? A inspiração é que pega, né? A gente definiu as cores, mas e aí? O nosso aplicativo, o que ele tem que ter? Aí eu quero passar mais uma dica para vocês, que é um site chamado Material App. Esse site aqui, ele tem uma newsletter, né? Que você pode se inscrever nela e toda semana eles mandam para vocês as principais telas. Alguns aplicativos aqui existem, a maioria são conceitos, ou seja, isso aqui são designers fazendo, e o cara não vai criar um aplicativo só para validar a ideia visual dele. Então ele tem algumas ferramentas lá para criar só o mock, né? Fazer só o visual da tela.
E aí, beleza, você pode ter várias inspirações aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, isso aqui, vamos ver uma que esteja legal aqui, ó. Por exemplo, tá uma interface bonita. Aqui eu já não gostei desse laranja com verde, tá vendo? Vai do gosto do cara. Então você tem os votos aqui das pessoas que gostam ou não, tá? Isso daqui tá bonito, eu achei que tá bonito, por exemplo. Se ele carregar aí. Então eu quero fazer uma tela para mostrar um profile de alguém, seja, vamos supor que o cara está fazendo um exercício físico, alguma coisa e tal. Então você tem uma parte em cima aqui que mostra uma foto do usuário e ele optou por deixar tudo transparente, tá vendo? Aí você tem que ter cuidado, porque se sua foto for branca e você usar uma fonte branca, essa fonte vai sumir, tá? Então ele está usando tudo transparente para deixar uma interface mais limpa, tá? Ele deixou um float action button aqui, que quando clica, ele tem essa animação, provavelmente para o cara poder mudar uma foto dele acessando a câmera, ou pegando da galeria, né, ou indo para uma parte de configurações. As cores aqui estão adequadas, a tipografia, ele teve um cuidado de trabalhar com essa tipografia, ele colocou os números maiores, colocou as letras menores no tom mais claro, né? Aqui tem a legenda de forma muito agradável para você entender o que é cada coisa. Então, por exemplo, tá bonito. Eu achei que tá. E aí tem um monte de coisa aí para inspirar vocês, né? Então vale a pena. Às vezes eu entro aqui, fico horas, gasto horas no site aqui olhando, pegando alguma inspiração, né? O Google Now, que a gente já conhece. Tem muitos desses exemplos aqui, eles têm animações, são filminhos também. Então é legal. Deixa eu entrar aqui para ver se eu acho algum. E esse aqui não é. Mas tem vários aí com animações que vai ser bem bacana aí, ó. Deixa eu ver a parte de ferramentas aqui que tem aqui. Não sei se são as ferramentas que são usadas para o pessoal criar. Não cheguei a entrar aqui não. Dá uma olhada aí. Mas eu gosto muito desse site para servir como inspiração, como eu falei para vocês. Então acho que vale a pena assinar a newsletter aí. Ana, quer complementar alguma coisa? Opa, Semar, valeu, assim, eu vejo a tua empolgação aí com esse site Material Up, né, que estava até falando um pouco mais cedo, né, que tem uma galera que pega um app existente, né, e dá um banho de loja no app. Quer falar um pouquinho sobre isso? Tem algum exemplo aí legal para mostrar? Então, tem muitos aplicativos agora que eles falam assim, ó, a gente está materializando nosso aplicativo, né? Por exemplo, nós na MobGeek nós usamos o Trello, né? E o Trello foi um estudo de caso de um aplicativo que materializou, digamos assim, né? Deixa eu entrar aqui, às Só vezes. para relembrar, galera, materializou, pessoal, é meio que uma brincadeira assim com ele, o aplicativo ou o site ficou com uma cara de ter já tá seguindo esse padrão material design, né? Então, É, isso. tem algum aí legal, assim, não sei se a galera conhece muito bem o Trello. Você me falou como é que foi do Instagram, né? Instagram, não lembro qual foi o outro que você comentou. O Instagram, o Instagram teve um cara, mas aí o aplicativo ele não tá em Material Design, ele só fez o conceito, né? E aí, por exemplo, no YouTube, o cara fez um filminho e ele colocou como que seria o Instagram materializado, né? Mas isso foi assim, foi logo quando surgiu o Material Design, então foi muito rápido e meio que viralizou, né? Isso daí. Então, Material Design, Instagram. O pessoal assistia lá. O Instagram é com Material Design, desse Emanuel aqui, né? Então eu não tenho a mínima ideia de como os caras criam esses filminhos, quais são as ferramentas que eles usam, né? Mas é muito bacana, é muito show de bola. Então, às vezes, é uma opção também contratar um designer aí, profissional, se você não tem essa habilidade, para deixar o seu aplicativo com uma cara mais bonita, mais profissional. Maneiríssimo, Suema. Temos aí, ó, uma pergunta adicional que não é exatamente sobre esse tema, é sobre o curso em si, né? Tem uma pergunta do Daniel sobre se nesse curso a gente vai aprender a criar
telas de cadastro e login. Você podia falar um pouquinho sobre isso? O nosso curso, a gente definiu assim que seria importante para os alunos a gente construir um aplicativo do zero, né? Um aplicativo prático. Por quê? A gente poderia simplesmente só passar os conceitos, né? Mas a gente vê que às vezes você está ensinando e passa só os conceitos e é uma coisa, o aluno até entende, mas depois na hora de criar mesmo, o cara abre o projeto ali, né? O cursor fica piscando e o cara não sabe por onde começar. E a gente definiu, então, no curso, para criar um aplicativo do zero com vocês, né? E no caso do curso, a gente está usando um aplicativo de quiz. Um aplicativo que vai ler, por exemplo, um banco de questões, tá? Vai sortear as questões, vai embaralhar as alternativas de resposta, né? Depois vai ter um processamento em cima disso, porque o usuário ele vai escolher uma resposta e a gente vai processar isso se a resposta está certa ou se está errada. Depois, no final, a gente vai exibir um placar para ele. Então, o nosso curso de Android, a gente está dividido basicamente em três fases. Tá? Uma inicial, que são alguns conceitos. Então, a instalação do ambiente de desenvolvimento, ciclo de vida, por exemplo, de uma atividade, alguns aspectos do emulador. E aí a gente já começa a construir, então, um aplicativo, que é o aplicativo Quiz, que vai demandar aí quase 2 semanas do curso. Tá? E depois, no final, a gente tem alguns tópicos especiais, por exemplo, como que eu faço para eu tirar uma foto? Como que eu faço para navegar na internet? Como que eu faço para abrir um mapa? Como que eu faço para criar uma lista? Então, tem alguns aspectos especiais. Mas uma tela de cadastro e de login a gente não fez, tá? Não tem no curso. Uma tela de cadastro seria mais demorado, porque a gente teria que criar um banco de dados, né? Teriam algumas etapas adicionais para a gente concluir uma tela de cadastro. Mas uma tela de login pode sim ser uma dica legal, e aí a gente pode avaliar isso daí para uma próxima mentoria. A gente pode fazer uma tela de login aí ao vivo, né? Fazendo as validações, né? Esse tipo de coisa. Também daria para fazer, sem usar um banco de dados, de uma forma mais rápida. E se for de interesse, vocês dão um feedback para a gente aí e a gente pode elaborar sim. Legal, Suema, super obrigada. Já estou postando aqui a resposta pro Daniel, que perguntou. E acho que a gente está chegando no fim, né, da mentoria. Queria agradecer aí a participação de todos. Lembrar que vocês podem seguir mandando pergunta para a gente pelo Facebook, pela comunidade.mobgeek.com.br e até por e-mail mesmo. E todas as quartas-feiras, né, temos mais 2 mentorias, né, ao longo do curso, nas próximas 2 quartas-feiras. Vocês podem vir aqui tirar dúvida ao vivo. Podem também, quem quiser conversar com a gente durante a mentoria, pode usar aquela opção da mãozinha, né, que eu apresentei. Nem toda turma a galera usa, a gente abre essa opção, tem gente que prefere mandar pergunta por mensagem, a maioria acaba preferindo, mas fique à vontade quem quiser falar com a gente. E bom, passar a bola aí pro Suemar se despedir. Valeu, pessoal. Obrigada, Suemar, aí, por toda a dedicação, explicações incríveis aqui, tô compilando pra galera. E, bom, vamos nessa. Legal, pessoal. Então também me despeço de vocês, né? A gente fecha a segunda mentoria do curso. Espero que agora, vocês continuem trabalhando no curso. Se tiver alguma dúvida, a própria Ana já falou, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, inclusive fazendo sugestões aí para novas mentorias, por que não? Então, mais uma vez agradecendo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!